lavando a sandália de cada um dos irmãos que eu vi. É um prazer assim, imensurável, meus irmãos. Vocês são bênçãos de Deus. Louvo a Deus por esse ministério Batista da Família em Cristo, pela vida do nosso querido bispo, nossa pastora, cada pastor aqui, o corpo eclesiástico diaconal, cada membro, cada visitante desse ministério, vocês são bênção de Deus. Louvado seja Deus, como foi aqui na abertura, né? O Senhor nos escolheu para estarmos aqui adorando a Ele com culto racional, em espírito e em verdade. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 30. Iremos ler 2 versículos, mas eu tenho certeza que através desses 2 versículos, Deus vai falar no mais profundo do nosso coração. Queridos, uma coisa é certa, quando nós viemos cultuar o Senhor, algo sobrenatural Ele tem reservado para as nossas vidas. Se assim não for, a culpa não é de Deus, não é nossa, que às vezes ficamos dispersos a palavra. Amém, queridos? Então, 1 Samuel, capítulo 30, eu escolhi, através do Espírito Santo, 2 versículos, que é o 6 e o 8. 6 e 8. Que diz assim, 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Número 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançarei. E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Louvado seja Deus. Como seus assentos, como posso seus assentos. E apenas salve palma para Jesus. Queridos, esse capítulo aqui retrata a história de uma grande perseguição do rei Saul a Davi. Então, Davi, nessa história aqui, Davi busca refúgio no meio do povo inimigo, dos filisteus, por a perseguição, né? Porque não foi nenhuma nem duas, aí nós sabemos que foram muitas as perseguições do rei Saul contra Davi, porque ele sentia ciúme, sentia inveja, e não é diferente nas nossas vidas. Quantos têm se levantado contra as nossas vidas com inveja, com ciúme, porque Deus nos usa de uma maneira tal que muitos ficam meio perplexos, surpresos, mas Deus quer usar todos, mas nem todos se colocam na posição para receber tudo que Deus tem para cada um de nós. E aqui a história mostra que Davi, ele busca refúgio no meio do povo inimigo de Deus. Olha que coisa. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de Davi, que era, segundo a Bíblia, conhecido como o segundo coração de Deus. E prova aqui que, embora Deus é amor, mas Deus é justiça. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se acomoda ao amor de Deus e esquece que Deus é justiça. Não adiantou Davi ser o segundo coração de Deus. Davi teve que arcar com consequências das desobediências que ele cometeu. E diante dessa palavra aqui, porque eu escolhi esses 2 versículos, é para nós entendermos que aqui Davi passou 3 situações. Davi passou uma perseguição, Davi passou aqui derrota e Davi passou vitória. Ele teve perseguição, ele teve derrota, mas ele teve vitória. E o que o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, Ele quer fazer algo diferente na minha e na tua vida, para que nós saiamos daqui diferente, meu irmão, porque cada culto o Senhor fala conosco. Lembro muito bem que no domingo passado o irmão presbítero Marcos esteve ministrando a palavra do Senhor e foi uma mensagem profunda. Aí eu pergunto, será que todos aqueles que ouviram a ministração daquela palavra,
diferença é muita. Porque quando nós ouvimos uma coisa, claro, o vento leva, mas quando nós praticamos, nós nos alimentamos do poder da palavra, aquela palavra ela alimenta a nossa fé, a nossa esperança, e aí nós ficamos cada vez mais edificados na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Amém? Então, diante dessas três situações que Davi enfrentou, serve, eu vou extrair aqui para cada um de nós, porque quando eu estava ali meditando, eu tomei posse de muitas coisas, a gente, por impulso, a gente toma atitudes, decisões incorretas que fogem da vontade de Deus, e depois nós queremos culpar a Deus, não deu certo, porque Deus não estava aqui, Deus não quer me abençoar. Então, meus irmãos, olha aí o que Davi faz, sendo segundo o coração de Deus. No capítulo 29, o texto diz assim: Davi marcha com Aquis contra os israelitas. O rei Ax aquele rei de Gate, uma terrazinha lá dos filisteus. Davi se alia a um povo inimigo para combater o próprio povo de Deus. Ele vai se aliar ali aos filisteus para guerrear contra o povo de Deus. Eu não sei a intenção do coração de Davi porque ele fez isso, mas o que prova que não foi de Deus foram as consequências que ele atuou. Porque quando ele vai nesse ponto, se alia ali ao rei Ax, eles vão na retaguarda com os seus 600 homens, Davi e seus 600 homens, eles deixam para trás a família, hoje é tudo de família, eles deixam para trás a família, está lá, a família para trás para poder guerrear contra o próprio povo de Deus. Uma decisão errada. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com a decisão a qual nós estamos tomando, porque muitas decisões que nós tomamos, muitas vezes não é espiritual, ela é carnal, e toda atitude de decisão carnal vai gerar uma consequência de derrota, de tristeza, vai gerar uma consequência que não vai ser boa. Por isso, diante dessa mensagem, eu sugiro que os irmãos a tomarem qualquer decisão, dobre o joelho, consulte ao Senhor. Nós vamos ver adiante como é importante isso. Entrega nas mãos do Senhor, confia no Senhor. Não tome decisão precipitada, ou seja, uma decisão carnal, porque isso vai gerar graves consequências. Davi, quando ele se alia ali, ele vai para a batalha, 600 homens familiares, as filhas, filhos, tudo para trás. Quando ele chega lá, eu acho que foi ali o agir de Deus mesmo, tratando no coração dos príncipes dos filisteus. Aí os príncipes dos filisteus olham e dizem: espera aí, esse aí não é o hebreu, não é Davi? Fala para o rei Ax, né? Aí ele sim, mas eu não vejo nada dele que possa nos decepcionar, nos surpreender. Não, esse homem, eu peço a fama dele. Manda ele de volta onde você colocou ele, porque aqui eu não quero não. Porque vai nessa trajetória aqui, ele se levanta contra nós e aí, não, manda de volta. Aí o rei Ax chama Davi e explica para ele: olha, infelizmente nada houve que desabonasse o tempo que eu te conheço, mas infelizmente os príncipes dos filisteus não querem você aqui. Então, numa boa, sem confusão, pegue sua tropa e volte. Aí Davi, ao voltar, caminharam 3 dias, ele com os seus 600 homens. Aí eu vou reler aqui o capítulo 6 para os irmãos entenderem como é triste nós desobedecermos ao Senhor, como é triste nós agirmos baseado na força da nossa carne, do nosso querer, e não ser espiritualmente. Ali, no verso 6, repetindo, olha aí, a derrota. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Queridos, devido àquela desobediência de Davi, ao voltarem, 3 vezes quando eles estão caminhando ali, porque o texto aqui, do
capítulo 30, diz assim: Ziklag é saqueada pelos amalequitas. Eles foram em desobediência, eles foram ali porque, por uma questão carnal, talvez vamos pensar assim, eu imagino que Davi, devido a ele ter recebido ali o refúgio, né, o apoio do rei Ax, ele deve ter agido ali impulsivamente para ele: olha, eu vou ser grato porque ele nos recebeu aqui, eu estava sendo perseguido, assim como ele nos deu refúgio, agora eu vou me juntar a ele. E ali, quando ele volta, 3 dias de caminhada, quando eles olham de longe aquela fumaceira, aquele fogaréu, e ali eles percebem claramente que algo estava acontecendo ali, que desagradou e entristeceu a ponto dos servos de Davi querer apedrejá-lo, matá-lo. Então ali tem medo, ali a minha família, meu filho, meus filhos, minha mulher. E aí a coisa foi feia, Davi ficou preocupado, mas como diz aqui, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aí eu creio que diante de Davi veio aquele panorama ali, aquele incêndio ali, porque os moabitas haviam adentrado ali, saquearam tudo e levaram os esposos, os filhos. Eles não sabiam até então o que tinha acontecido com as esposas, com os filhos. Talvez morreram, mataram, e agora o que eu faço? Consequência da desobediência. Que nós possamos absorver dessa palavra, meus irmãos. Sabe que se nós fizermos algo contra a vontade de Deus, nós vamos arcar. Não estou querendo ser insistente não, mas vale a pena nós entendermos. Quando Deus quer algo e nós fazemos ao contrário, vai gerar consequências. Aí Davi, claramente aqui, um momento de derrota. Por quê? Porque Davi praticou algo que desagradou o coração de Deus. Tenho certeza que Deus não estava naquela atitude, naquela decisão de Davi, quando Davi junta os seus homens e vai guerrear contra o povo de Deus. Havia muito ali em breve uma batalha entre os filisteus e o povo de Deus. O rei ali, Saul, inclusive nessa batalha, onde o rei Saul tirou a sua própria vida e fica morrendo os seus filhos. Meus irmãos, toda atitude carnal, ela vai gerar uma grande consequência. E aí, não foi diferente. Porém, Davi, diante de ver aquele cenário ali, e não saber, na verdade, o que estava acontecendo, eu com certeza, Davi ali deve ter clamado, deve ter orado, deve ter rasgado o coração ali, liberando o perdão da atitude errada que ele tomou. Então, meus irmãos, eu quero aproveitar nesse momento da palavra aqui de derrota, que nós iremos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas decisões carnais, porque vai gerar consequências. Haja vista que se cada um de nós aqui fizermos uma breve reflexão, nós vamos entender outrora quantas consequências desfavoráveis nós tivemos que arcar, porque nós tentamos fazer do nosso jeito, foi na contramão do caminho do Senhor. Não, por aqui Deus está demorando de me responder, eu vou por esse caminho que eu assunto. Não faça isso não, meus irmãos, por pior que seja a trajetória caminhada onde você queira chegar. Coloca Deus no centro, na atenção, deixa Deus ser Deus, deixa Ele direcionar a sua vida, porque do contrário, você vai ficar amargurado, vai ficar triste. Eu creio que a misericórdia do Senhor foi na vida de Davi e da família, né? Aquelas mulheres, os filhos. E ali, entrando aqui na vitória, que é a vitória do povo de Deus, meus irmãos. Nós precisamos dessa convicção, o Senhor está dizendo, é a palavra que diz. A vitória do povo de Deus. Davi aqui, ele foi vitorioso, sabe por quê? Porque haviam 3 coisas sobre a vida de Davi. Davi venceu aqui, essa batalha aqui, nessa perseguição, porque Davi era escolhido de Deus. Aleluia! Porque Davi tinha comunhão com Deus, experiência com Deus. Aleluia! E porque Davi tinha o Espírito Santo de Deus. Quem é escolhido de Deus aqui? Glória a Deus, já tem uma
Quem tem experiência com Deus aqui? Louvado seja Deus, já tem a segunda virtude de Davi. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Louvado seja Deus, é a terceira virtude. Quem tem essas virtudes, meu irmão, você pode cair, você pode ser perseguido, humilhado, mas o diabo vai ter que aplaudir e ver a tua vitória, porque agindo Deus, quem impedirá? A palavra do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? São essas palavras que nós temos que praticar, meus irmãos. Não se abata diante das perseguições, diante das situações desfavoráveis, não. Se prostre diante do Deus Altíssimo, entregue nas mãos dele, mas confie. Não entregue com a mão e queira tirar com a outra, porque não dá resultado isso, meus irmãos. Davi venceu porque ele tinha essas três virtudes. E nós já profetizamos na vida de cada um. Venceremos porque nós temos as mesmas virtudes. Nós somos escolhidos. Nós temos uma experiência com Deus. Se você duvida, faça uma reflexão do seu passado, lá atrás, quantos momentos desfavoráveis, onde você achou, olha, o problema é tão sério que eu não vejo uma saída. E onde você está hoje aqui, ó, glorificando o Senhor, dando glória a Deus, aleluia. Deus te tirou do lamaçal para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o nome do Senhor. Essa é uma experiência. Quanta doença o Senhor nos livrou, foi uma experiência que nós tivemos com Deus. Lembra a experiência de Davi? No campo, cuidando das ovelhas, ele teve grande experiência, matou leão, matou urso, ele fez ali algo sobrenatural, porque ele teve experiência com Deus. E sobretudo o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, Davi, ele clama, ele suplica, ele ali reconhece as coisas erradas, a atitude, a decisão errada que ele cometeu e clama para que Deus dê a vitória. E adiante nós vamos ver, Deus vai dar, já deu a vitória. Meus irmãos, algo que nós precisamos fazer é nos humilhar diante de Deus. Não é diante do homem, não é diante de Deus. Sabe por que Davi errou? Davi foi derrotado porque ele preferiu agradar o homem e esqueceu de Deus. Eu vou agradar ele porque ele me deu refúgio, ele me livrou da perseguição de Saul, então eu vou agradar. Eu vou lá no campo de batalha, mas a quem ele ia guerrear o povo de Deus, meus irmãos? E não é diferente, vamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós nos levantamos como ungido de Deus, muitas vezes nós estamos perseguindo o próprio povo de Deus. Tomem cuidado. Hoje é muito comum, nós andamos por em algumas igrejas, é muito comum nós vermos que hoje, sabe quem mais tira crente de dentro das igrejas? Não sei dizer não, eu vou falar. Os próprios crentes. É crente tirando crente de dentro da igreja, ao invés da escolha que nós temos de nós sermos um instrumento de Deus, edificando a espiritualidade, nós estamos matando a espiritualidade de irmãos. Eu digo isso porque eu tenho muitos têm pedido oração, têm feito aconselhamentos, e olha o que tem de reclamação. Recentemente, em uma das igrejas que eu congreguei em São Paulo, uma família, esposo, duas filhas, uma família linda, cultuava ao Senhor no altar. Aí, estou aqui para condenar, para julgar, estou mostrando uma realidade a qual sirva de experiência para nós não cometermos os mesmos atos, as mesmas atitudes. Ali, na trajetória de vida deles, as duas filhas orando, de repente uma das filhas conhece um moço do mundo e achou que talvez ela, se envolvendo com ele, fosse trazer ele para a presença do Senhor. Isso aconteceu recente. No entanto, não deu certo. Ao invés dela atrair ele para a presença do Senhor, foi ao contrário. Esse jovem a levou, a mãe dele tinha um centro de macumba, até em São Paulo, eu falei da Bahia, não sou em São Paulo. Você deveria ver esse espírito ali, está só aqui, tem tudo que é lugar. Ali, aquela jovem sai do altar do Senhor e vai partir para outro altar, adorar outros deuses. E ali, diante daquela situação, o querido irmão e pastor, líder do ministério, caiu na besteira. Peço perdão para fazer essa colocação, não estou aqui julgando
acusando, condenando. Eu estou mostrando que esse exemplo não se repita na minha nem na vida de cada um dos irmãos. Ele não teve sabedoria divina, e num determinado culto, ele vai ali e diz: os pais administram a palavra, e o inimigo lançou na boca lá no último blasfêmio lá. Vocês pais que não têm cuidado da vida dos filhos, hoje sempre tem filhos aí que estão abandonando a presença do Senhor, estão adorando outros deuses, mas a igreja sabia que se tratava daquele casal. O casal se entristeceu, aí a filha já não foi mais, a outra filha atendeu o convite da outra irmã, já foi adorar. Aí daqui a pouco os pais ficaram aborrecidos porque acharam que o líder tinha que fazer uma reunião, chamá-los e aconselha lá, mas não soube notar para estar matando a espiritualidade. Infelizmente, embora eu creia que aquilo que Deus, os planos de Deus ele vai frustrar, ainda tem que essa família ainda vai voltar para a presença do Senhor. Todavia, estão fazendo parte agora de outros deuses por falta de sabedoria. Igreja, nós precisamos ser sábios. O Senhor nos escolheu para fazer a diferença. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma missão de sermos usados como instrumento de bênção, não é de maldição. Maldição está do lado de fora. O Senhor nos escolheu para converter a maldição e não permitirmos que a maldição nos abater. Enfim, meus irmãos, é assim, o mundo está perdido. Mas eu louvo a Deus que aqui a gente tem um ministério, que os irmãos escutam a palavra, que tem se dedicado. Agora, no lugar que falha, nós somos ser humano é difícil, né? Mas eu creio na mudança, eu creio no poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, meus irmãos, aqui no verso 8, falando de vitória, né? Então, consultou Davi ao Senhor. Então, imagine assim, antes dele estar aqui, ó. Ele chega lá, Ziclague está ali. Cadê as tendas? Onde ficavam as famílias? Não tem mais, não existe mais, foi tudo queimado ali. Os amalequitas destruíram tudo. E ali Davi ficou triste, né? Revoltado, porque agora como é que eu faço? Tanto que os soldados queriam ter matado. Aí, olha o que Davi faz, diante daquele momento que ele clama, ele busca no Senhor, e o Senhor responde, meus irmãos, não duvidem disso. Se você está passando por alguma situação e você quer vitória, busque a pessoa certa, e a pessoa certa é o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que você não deva procurar um líder, para que espiritualmente você venha ser edificado, não é isso que eu estou dizendo, mas tem muitos irmãos que ao invés de buscar um conselho, é irmão que tem vida voltada, estão pegando qualquer irmão, está contando a história da vida, em vez de edificar, está destruindo. Enfim, verso 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Olha que bênção. Olha aí, olha a vitória chegando. Mas eu quero que os irmãos façam uma reflexão mais profunda do seu coração. Sabe por que a vitória? Olha aqui, ó, Davi consultou. Será que nós temos consultado o Senhor em algumas situações, decisões que nós temos tomado ou que precisamos tomar? Ou queremos fazer conforme a nossa vontade? E aí, meus irmãos, sabe, o desejo carnal às vezes prevalece mais, mas é normal, né? Nós somos seres humanos, mas devemos vigiar. Vigiando e orando, nós vamos vencer a batalha. Ali, Davi consulta Deus, meu irmão. Deus não deixa a gente confundido quando ele percebe que a gente confia nele, que a gente entrega na mão dele. Aí Deus vai dar a vitória para o povo, ó, vai que você vai. Agora vamos pensar assim, será que se Davi tivesse consultado como ele consultou aqui, será que ele teria tido aquela derrota? Porque assim como não mataram os filhos, as esposas, poderiam ter matado. Era um povo inimigo. E aí? Ele
ele não consultou. Haja vista, se tivesse consultado, teria passado por isso. Mas através dessa mensagem, Deus quer falar conosco. Deus quer mostrar que talvez hoje a história da sua vida seja diferente, não seja os seus planos, os seus projetos, mas reflita, antes de fazer prevalecer os seus planos, os seus projetos, coloque na mão de Deus. Deixa Deus ser o seu sócio, deixa Deus agir nesta causa, deixa Ele pelejar a tua peleja, não se abata não. Às vezes a gente está, sabe, não vai dar, não está bem, um ano que não dá, um ano se passaram, mas agora Deus quer dar a vitória. Eu creio que hoje nós vamos sair daqui com uma mentalidade diferente. Eu vou apresentar, se eu estava pensando em fazer isso, agora eu não vou fazer, eu vou colocar Deus na frente e aguardar o tempo de Deus. Ter paciência. Paciência é algo que o crente hoje não tem. Ele quer ver o imediatismo, senão não está com nada. E ali, Davi vai. Olha, quando Deus, meus irmãos, está na direção, pense assim, Deus diz, respondeu as perguntas de Davi. Vai que você vai conseguir, vai lá, vai. Mas vai para onde, Senhor? Qual o caminho? Quem foi? Eu não disse quem foi, não, mas Deus preparou para Deus um meio dele conseguir. O importante é que ele confiou em Deus, entregou os planos na mão de Deus, e Deus adiante vai lá. Os amalequitas, eles deixaram para trás um servo que tinha um jovem lá, que inclusive era egípcio, esse jovem, ele estava aguentado. Deus faz até isso, Deus prepara ali os planos. Aquele jovem sem comer, sem beber água, porque ele estava doente, e o servo impiedoso deixou ele para trás. Seguiram. Mas Deus pôs aquele jovem ali no caminho de Davi, da tropa, para abençoar, para fazer prevalecer ali quando Davi se humilha, e Deus diz, vai que dá certo, você vai conseguir. E não vai ser diferente, meus irmãos. Eu já profetizo na vida de cada irmão que tem alguma tendência aí, que está para resolver alguma coisa, entregue nas mãos do Senhor e vai, Deus vai adiante, Deus vai abrir o caminho, Deus abre porta até onde não tem, até em rocha Deus abre porta. Ali Davi com aqueles homens, aí chega o servo de Davi, Davi, tem um jovem aqui está aí perdido aí. Aí Davi é o cuidado de Davi. O que ele tem? Está doente. Cuida dele, alimenta, dá pão, dá água para ele. Aí aquele jovem, quando eu investir com ele, né? Quem é você, o que você faz aqui? Mas alimentou o jovem, cuidou do jovem. Olha, eu faço parte da tropa que atacou ali, incendiou-se, e tantos outros lugares. E por eu estar doente, o meu servo me deixou para trás, mas eu sei de tudo. Eu sei onde eles estão, eu levo vocês lá. Agora, me cuide para que o meu servo não me faça mal. Davi, não, você vai estar protegido. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Ele abre a porta, ele prepara a nossa vitória. Volto a dizer, Davi só indagou se ele conseguiria. Irei, mandei, vou, faço. Mas não perguntou qual era o caminho, quem foi os inimigos, mas Deus preparou a vitória. Deus está preparando a vitória de cada um de nós, porque Deus sabe a nossa fragilidade, Ele sabe o que tem nos afligido, tem nos entristecido, nos amargurado. Mesmo que o mundo se levante contra nós, existe um Deus Altíssimo que está nas mãos, formando um escudo da invisibilidade para nos proteger, para nos livrar para toda ação maligna, em nome de Jesus. Se você crê, já vai tomando posse aí, meus irmãos, porque Deus não mudou, Ele é imutável. O mesmo Deus que foi na vida de Davi, daquele povo, é o mesmo Deus que eu e você servimos hoje. Por isso, já vai tomando posse. Está difícil? Tá, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E aí, aquele jovem leva, e Davi chegando lá, o povão da Malequita, sabe, naquela farra, aquela festa. Mas para a honra e glória do Senhor, não mexeram nem com as mulheres, nem com os meninos, nem com as meninas, estavam lá reservados, porque a mão de Deus cuidando. Olha aí, quando eles veem aqui, com certeza o coração deles se alegrava, né? Eu estou vendo, pelo menos estão vivos. É a mão de Deus, meus irmãos, cuidando.
Aí eles vão lá, guerreiam contra aquele povo inimigo, e Deus dá a vitória. Queridos, existem muitas passagens bíblicas onde Deus, ele peleja assim que o povo não usasse uma arma. E aí, quantas palavras tem sobre isso? O povo está ali em campo de batalha, mas Deus vai adiante, Deus derrota. Quantas passagens são que quando o povo de Deus chega no campo de batalha, os inimigos já estão tudo derrotados. Aleluia! E aí, vocês lembram lá dos 4 leprosos? Estava ali, se eu ficar aqui eu corro, se eu entrar na cidade eu corro, o que eu vou fazer? Vamos lá, nasci e assim. É o pior, o mais impossível, o mais inviável eles fizeram. E aí, chegando lá, ó o que Deus fez. Todos conhecem essa palavra. Ó, só aqueles soldados ali, os homens ali que estavam leprosos, caminhando, o barulho do pé fez com que o inimigo visse ali, olha, eles alugaram aí, contrataram os inimigos, se aliaram aí, estão vindo carruagem, está vindo não sei o que contra nós, vamos fugir. Ó, Deus usou com que o povo lá ouvisse o barulho e fugisse achando que era um grande exército, que na verdade era 4 homens só, mas o general de guerra estava lá diante, ó, fazendo a coisa acontecer. É esse Deus que nós servimos, meus irmãos. E aí, vamos duvidar do quê? Queridos, Deus, eu imagino que Ele se entristece de ver que Ele tem um poder, que nós somos escolhidos, nós somos filhos, nós somos privilegiados. E Ele olha cada dia, vê crente abatido, desesperado, morto espiritualmente, abatido ali, porque meu irmão, confia em Deus, vai passar, essa fase vai passar, o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado diante das maravilhas que Ele vai operar na tua derrota, no teu fracasso, na tua humilhação, na tua perseguição. Confie em Deus. E aí, vai aqui Davi, ó, no versículo 17, não se estão abrindo, ó o que diz: e feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Se a pau vai dar, porque se estivesse lá iam morrer, mas fugiram. No 18, assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou. Queridos, tome posse disso aqui, ó. Tá? Era derrota? Deus deu vitória contra o povo inimigo, olha. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tomou a trazer. Queridos, você pode ter perdido algo significante ou insignificante, talvez tenha entristecido o teu coração, mas se você confiar em Deus, Deus vai fazer porque você perdeu. E aí, se há um sentimento nisso, porque para mim o mais importante é buscar o reino de Deus, né? Porque as demais coisas Deus acrescentará. Mas tem gente que está se apegando ainda em conquistar, construir, fazer e acontecer sem necessidade. Eu não estou dizendo que seja errado, não. Mas desde que o nosso coração esteja focado no centro, no alvo que é Jesus, e as demais coisas Deus acrescenta. Eu vejo muitos irmãos se matando de trabalhar e deixando Deus de lado. A primícia deles é atrapalhar a conquista em Deus, fica de segundo plano. E aí? Essa derrota, não é que a gente deseja isso, não. E aí, meus queridos, ó, Deus direcionou o caminho da vitória. Isso vai ser diferente na sua vida, não. Ó, receba já a sua vitória aí, ó. Deus, você vai estar assim, Senhor, eu não consigo enxergar assim, eu não consigo entender. Deixa na mão de Deus e Ele vai aqui, vai por aqui, e Deus vai dando direção. Amém, queridos? Amém. Então nós precisamos descansar no Senhor. E volto a dizer, cuidado
uma decisão. Mudar. Em nome de Jesus. Não permita que as suas atitudes, decisões carnais venham levar o seu abismo, um abismo leva o outro. Alimente a sua espiritualidade, ouvindo a palavra, confiando. Ó, isso aqui, ó, a Bíblia é uma arma de defesa e de ataque. Você tem dúvida? Não precisa consultar ninguém. Não estou dizendo que seja errado, volto a dizer. A Bíblia é um instrumento de Deus que te orienta sobre tudo. Não tem como estar aqui, é só procurar a Bíblia. A Bíblia te diz: eu tenho dúvidas sobre isso. Procure a Bíblia vai te orientar. Aqui, a luz da Bíblia, ela cura até cegueira. E aí, tem crente que está buscando o caminho errado, não se alimenta da palavra, vivendo, exercitando, praticando. Lembra quando nós éramos crianças, estudávamos? Até hoje é assim. Tinha um dever de casa, nós tínhamos que fazer o quê? Tinha uns exercícios, a gente tinha que exercitar, o nome já diz exercício, era exercitar para aprender. Hoje, o povo não quer saber disso, não quer nada, tudo fácil. Ah, Deus proverá. Não estou pregando com facilidade, não, estou dizendo que você quer vitória, coloque Deus no centro da atenção. Estou dizendo, relaxa aí, que de qualquer jeito. Não foi assim que Davi conquistou, não. Quando ele tentou, estou falando de um homem que era conhecido segundo o coração de Deus. E quem somos nós, comparado a Davi, a comunhão, a intimidade que ele tinha com Deus? Quem somos nós? E Davi, sendo segundo o coração de Deus, errou. E Deus não livrou ele das consequências, não. E aí, temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com as atitudes, os pensamentos. Sabe algo que tem impedido o agir de Deus na nossa vida? É assim, faça uma reflexão sobre aquele resquício que está dentro do teu coração, que tem amargurado, tem entristecido o coração de Deus, porque tem crente que não consegue se desvincular do resquício do passado. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aí, as coisas velhas já passaram. Esse é tudo em Cristo novo. Como nós vamos receber algo novo quando o nosso coração está cheio de amargura e de tristeza? Não, se tem crente doente, depressivo, vivendo com câncer, porque não consegue liberar o perdão. Querido, isso é um grande empecilho na nossa vida para nós conquistarmos a promessa de Deus. Existem milhares de promessas de Deus para mim e para a tua vida, mas há um condicional, não é de graça que Deus dá, não. Você quer, se coloque em posição ali, marche, purifique o seu coração, nas suas orações nunca esqueça: Senhor, faz uma faxina na minha boca, porque quantas vezes nós proferimos palavra de maldição sobre a vida de algum ente querido até. E aí, vamos vigiar o que nós falamos. A mente, vamos vigiar nas suas orações, não esqueça não: Senhor, faz uma faxina na minha mente, na minha boca, no meu coração, me liberte de todo esse resquício que tem afastado de ti as promessas das quais o Senhor tem reservado para a minha vida. Em nome de Jesus, meus irmãos, já vai dar uma posse disso aí, para que você alcance mais rápido a sua vitória, meu. É inadmissível. Crente, entra culto, sai culto, é assim, dá receio você encontrar com certos crentes na rua e fazer uma pergunta: e aí, meu irmão, como é que você está? Misericórdia. Tá todo mundo dá certo para mim, mas misericórdia. Eu estou com uma prova. Que prova é essa, meu irmão, que não acaba nunca? Você pode encontrar 10 gente que a mesma coisa, né? Se desperta essa maldade, meu irmão, né? Essa praga aí, lança no mal do esquecimento isso aí. Vamos viver algo novo de Deus. Deus tem algo novo pelas nossas vidas. Já vai tomar uma parceria, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui à toa, não. Se nós quisermos prevalecer a palavra de Deus, algo diferente vai acontecer, porque é neste algo diferente que o nome do Senhor será
fugir. Davi aqui, ele fugiu porque ele foi perseguido. Olha outro erro de Davi. Ele servindo a um Deus poderoso, será que Deus não arrumaria uma estratégia de livrar Davi dele buscar refúgio no povo inimigo? Deus faria isso. E aí? Ele preferiu agir errado. Lembra do filho pródigo? Tomou uma decisão errada. Pegou tudo que achava que tinha direito, embora não fosse o momento certo, muda fora. Depois que perdeu tudo aí, se ele tivesse orado, se ele tivesse entregue nas mãos do Senhor, aquele momento que ele pensou em tomar uma decisão, será que ele passaria as humilhações que ele passou? Com certeza que não, meus irmãos. Se nós fizermos uma reflexão na nossa trajetória de vida lá atrás, quantas humilhações, quantas perseguições nós vivemos, por quê? Porque nós deixamos Deus de lado e quisemos agir conforme a nossa vontade, o nosso desejo. Arcamos consequências. Lembram de Elimelec, Eli, resolveram estar com fome aqui em Belém. Vamos sair, pega a família. A fome estava ali. Mas será que Deus, Belém, né? A Bíblia diz que é a terra. Não, será que Deus não daria a provisão? Você sabia sair a provisão, Deus ia dar. Como ter paciência, não. Então, o poder dessa palavra, ela faz a diferença na minha e na tua vida hoje. Porque antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, você pode estar planejando aí sonhos, projetos. Queridos, tome muito cuidado. Não é errado você projetar, você ter os seus sonhos, não é errado. Mas consulte ao Senhor antes de tomar decisões. Senhor, eu posso fazer isso? É de ti? E Deus vai responder. Ó, filha, não é o momento ainda não. Eu me lembro que uma jovem desesperada, ela queria todo jeito de São Paulo. Queria arrumar um varão de qualquer jeito. E ele vai naquele desespero. E todo mundo não sei. Ó, não é o momento. Não quero ser esperado. Entrou um prefeito lá, era cheio de jeitinho, bonzinho, conquistou o coração dela. Aí ela chegou para o pastor: ai, pastor, eu estou vendo fulano aí, a gente está se conhecendo, a gente está com pecado, a gente já está pensando em casar. E a gente queria que o pastor fizesse o casamento. O pastor falou: minha irmã, me perdoe. Se fosse eu dizer alguma coisa, carinho, mas ele não me perdoe. Mas eu não vou fazer isso. Minha irmã, eu sou testemunha, a senhora mal conheceu o irmão, entrou esse dia, a senhora já quer casar. Isso não é verdade, não, vale mais aí. Ao invés de ouvir o homem de Deus, se precipitou. Ela tinha uma filha de 10 anos, já estava mais de 10 anos sozinha. Minha irmã, a resolver aqui para testemunha, casou. Com outro pastor, viu? Casou, pastor, tem aquela subindo da igreja, uma das irmãs encontrada na rua, chuva terrível de óculos escuros. É uma chuva estranha. Fez uma boa cirurgia, minha irmã? Não falou nada, ele deixou. E aí foi. Meu irmão, eu não deixo nada em conta, eu vejo a mulher com o olho roxo, o cara quer uma bênção para ela ali. Ao trabalhar, ela vendeu mais 50 mil a guarda de Deus, se precipitou. Então, vocês jovens, cuidado, se precipitem, não há tempo para todas as coisas. É hora, entregue nas mãos de Deus. Quer tomar uma atitude, não se precipite, entregue nas mãos de Deus. Deus vai preparar o caminho, Deus vai preparar o melhor. Não tem coisa melhor do que nos contemplarmos ali o melhor de Deus. Eu já profetizo, receba aí a tua vitória. Em nome de Jesus. Até aqui, o Senhor já falou. Se eu passar aqui, eu vou entrar na carne. Eu quero fazer o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, então, cuidado com a decisão. Ore, entregue nas mãos do Senhor. Deus é o Deus que peleja as nossas pelejas, Ele nos dá a vitória. Você pode se colocar de pé, vamos colocar aqui. Nesse momento, eu quero fazer uma oração pelos irmãos. Eu gostaria de ir com você hoje.
tempo serviu para você, que Deus te revista, te livrando do pior e que abra assim a porta dos céus, derrame de bênção sobre a sua vida. Mas é com você, Deus. Apresente agora neste momento a Deus aquilo que tanto tem te amargurado, tem te entristecido, tem te abatido, tem te deixado depressivo. Apresente a Deus, Ele é o único que tem a solução deste problema. Simplesmente hoje, Deus, pela infinita misericórdia, pelo amor dele, nos trouxe aqui para fazer algo diferente na nossa vida. Como Ele faz isso em todos os cultos, não é só nesse, né? Em todos os cultos, Deus está nos dando a oportunidade de fazermos algo diferente, de contemplarmos de uma maneira diferente a glória dele, e que a nuvem da glória de Deus, eu creio que está neste lugar. Amém, queridos? E onde a nuvem da glória de Deus está, queridos, o capeta já pulou fora faz tempo. Agora é a gente não tem a vista da vitória. Em nome de Jesus. Coloque ele presente ao Senhor, que está aqui orando nessa vida. Eterno, soberano, glorioso Deus, Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, que o Teu amor nos trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra edificante, abençoada, que o poder da Tua palavra, Pai, como foi neste momento aqui, venha alimentar a nossa fé, a nossa esperança, que o Senhor, Pai, capacite, use cada um como instrumento Teu, faz uma faxina agora neste coração, faz uma faxina nesta boca, faz uma faxina nesta mente, nos livra, nos guarda, nos liberta da ação do maligno, em nome de Jesus, nos fortalece, Pai, dá-nos sabedoria divina para que possamos tomar atitude, não conforme a fraqueza da nossa carne, mas conforme o Teu Espírito, em nome de Jesus. Faz algo diferente nas nossas vidas, nos rendemos aqui diante da Tua presença, porque nós declaramos que só o Senhor é Deus, que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que agindo, Senhor, não há que possa impedir. Por isso, Pai, visita agora cada coração de cada irmão, Pai. Opera agora, vai tocando da cabeça até nos pés. Toda essa circunstância desfavorável que tem entristecido meu irmão, gera alegria, gera paz, que em nome de Jesus cada um possa receber a vitória que o Senhor tem reservado, Pai. Só depende de agora cada um colocar fé em ação para receber aquilo que o Senhor tem reservado. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós saiamos daqui nesta noite diferente da maneira como nós adentramos, com a nossa mente mudada, Senhor, que toda a nossa atitude, a nossa decisão venha estar focada no Senhor Jesus, que Jesus seja o centro alto da atenção das nossas vidas, em nome de Jesus. Alimenta, Pai, este coração, alimenta, Pai, esta mente, alimenta, Pai, esta boca, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, que cada um venha reconhecer, Pai, que por mais difícil que esteja essa situação, Tu és o Deus que pode reverter este quadro, e eu creio que nós sairemos daqui nesta noite, cantando o hino da nossa vitória, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um desses irmãos que aqui estão. Derrama bênção sobre a vida de cada um, da cura, da salvação, da libertação, supra as necessidades em todas as áreas, conforme a necessidade de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, na certeza da vitória. Porque se Deus é por nós, agindo Deus,